Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos neste momento. Que envolva também os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão no nosso pensamento, no nosso sentimento. Que eles recebam o nosso fluido, né, de vibração junto com os amigos espirituais. Eu trouxe para a gente refletir na noite de hoje aquele tema ali, Evangelho em Prática, né? E a gente nem comentou nada a respeito disso, né? E ela comentou a respeito disso na prece, né? É muito difícil a gente colocar em prática o que nós lemos, o que nós ouvimos. E quando nós falamos de Espiritismo, é toda uma doutrina que desemboca na prática. A gente vai ver pelos slides, né? Nós temos hoje, caracterizando a doutrina espírita, 5 livros, né? Kardec escreveu 23, contando com a Revista Espírita e outras obras, né? Nós temos a obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, e a partir desse livro, né, outros 4 livros, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, compõem o que a gente chama de Pentateuco, Penta 5, né? Pentateuco kardeciano. Essa é a estrutura básica da doutrina. Os Espíritos disseram a Kardec que no Livro dos Espíritos está toda a doutrina, toda a filosofia, toda a ciência, com as consequências morais e religiosas que a gente necessita. Mas Kardec, preocupado em fazer com que as pessoas entendessem melhor o Espiritismo, a doutrina, desse livro, o Livro dos Espíritos, das 4 partes que o compõem, ele publica mais 4, né? Em 57 sai o Livro dos Espíritos, depois vem em 61 o Livro dos Médiuns, depois vem o Evangelho em 64, o Céu e o Inferno em 1865 e o último livro, a Gênese, em 1868, um ano antes dele falecer, né? E durante todo esse período, de 1857 até 1869, quando ele falece, ele publica aquilo que foi considerado o seu laboratório, né? Que é a Revista Espírita. Ela saía mensalmente e ali ele desenvolvia todos os temas que estavam nos livros, né? Alguns ele modificava à medida que a doutrina ia crescendo e os espíritos iam falando mais para ele, né? Então, daí. E é importante a gente entender o título, né? Quando a gente fala Evangelho na prática, ou Evangelho em prática, né? Evangelho a gente sabe que é a boa nova, né? É a mensagem do Cristo, ele vem renovar os ensinamentos de Deus que já vinha sendo trazido por outros profetas, por outros missionários, né? E o Espiritismo chega como essa boa nova também no século XIX, né? E nós vamos ver que ele começa com esse tratado de filosofia espiritualista e ciência espiritualista, que a gente chama espírita, né? Com um vasto cabedal teórico, né? Um vasto cabedal teórico. Ele lança depois, como eu falei para vocês, o Livro dos Médiuns, que é todo um tratado da prática mediúnica, ou seja, da comunicabilidade com os espíritos. Seja o nosso anjo guardião, seja outros espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas da casa espírita. E naquela época as reuniões eram frequentes nas casas das famílias, né? Ali Kardec desenvolveu muito a doutrina também, né? Então a gente já vê que ali Kardec começa a dar praticidade aos ensinamentos espíritas que estavam no Livro dos Espíritos. Em seguida a gente conhece então aquilo que foi um divisor de águas, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Há 2 semanas atrás nós ouvimos a Rosana falar aqui, né, das comemorações dos 160 anos que essa obra está comemorando esse ano, né? Ela teve como primeiro título Imitação do Evangelho, depois Kardec mudou o título, o Evangelho segundo o Espiritismo. É todo um tratado de ensino moral, mas ainda um pouco no campo da teoria, né? Aí a gente vai encontrar as máximas do Cristo e todo um aprofundamento que Kardec faz
da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em 65, nós temos um outro livro de cunho muito prático, né? O livro que é o livro, vamos dizer assim, mais famoso para os não espíritas, né? A gente nota isso em feira de livros, em livrarias, né? Quando o pessoal vai ver o céu e o inferno, mas o inferno existe, né? Então ele chama muita atenção. E o subtítulo dessa obra, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é o que vai caracterizar essa obra, né? Ela é dividida em duas partes. A primeira parte de doutrina, Kardec discute bastante teoria de outras doutrinas espiritualistas, e apresenta na segunda parte, pessoal, todo um elemento prático de espíritos, agora no plano espiritual, relatando como eles estavam vivendo em função de como haviam passado pela Terra, né? Então vale a pena consultar ali. Eles vão ter espíritos felizes, vão ter criminosos arrependidos, vão ter suicidas, contando como é que foi esse processo deles. Mas dessa segunda parte, o mais interessante é o primeiro capítulo, que fala do passamento, ou da passagem, né? Quando nós deixamos o corpo físico e regressamos para a nossa verdadeira casa, né? É muito bacana. Kardec foi muito metódico em colocar esse primeiro capítulo da passagem ou passamento. Algumas traduções a gente vai encontrar como passagem, outras como passamento, e depois sim, aí são os casos que a gente vai ter. E por fim, o último livro que eu comentei com vocês, que tem o título de A Gênese, a gente conhece mais por A Gênese, mas o título é mais completo, é A Gênese, os Milagres e as Predições. Então veja bem, pessoal, aí nós vamos ter um livro que condensa teoria e prática, né? É como se fosse fechando uma etapa, fechando uma fase, né? E é interessante que vai explicar principalmente os milagres de Jesus à luz da filosofia e à luz da ciência espírita. Tem um capítulo nesse livro muito importante, principalmente para as pessoas que dão passe e tomam passe. Ele é intitulado Dos Fluidos, né? As pessoas muitas vezes falam energias, mas Kardec intitula esse capítulo Dos Fluidos, para a gente entender como que é essa sistemática, né, de transmissão de fluidos magnéticos, como que a gente pode fazer isso à distância. Olha que interessante, vale a pena a gente consultar. Esse, pessoal, é o nosso cabedal espírita, né? Junto com os outros livros que eu falei para vocês, que totalizam 23 obras. A última obra de Kardec, às vezes até desconhecida, chama-se Catálogo Racional. Olha que interessante. Kardec publica um livretinho, um folhetinho bem fininho, dizendo como que deveriam ser as livrarias e as bibliotecas das casas espíritas, colocando obras recomendáveis, né, que falavam do espiritismo, de vários autores, né, e também aquelas obras que falavam contra o espiritismo. Olha aqui, Kardec não tinha preocupação com isso, né, para a pessoa realmente ver se a fé que ele estava desenvolvendo, o conhecimento que ele estava se desenvolvendo era sólido, né, que ele poderia ler obras que inclusive falavam mentiras, falsidades, inverdades a respeito de doutrina, né. Tá aí, ó. Então esse é o nosso Evangelho, essa é a nossa Boa Nova. Nossa, que eu digo não só dos espíritos, mas da humanidade. Quando a gente lê todos os escritos de Kardec, a gente vê que ele tem uma preocupação, claro, com os espíritos, que são os adeptos, aqueles que seguem a doutrina espírita, mas também com aquelas pessoas que chegam de coração aberto, sem preconceito, querendo mais informação, né? E isso nós vamos observar. E essa prática, como é que vai ser essa prática dessa informação que chega pelos espíritos superiores, quando a humanidade, todos nós, já estávamos num momento de absorver mais informação, de melhorar a nossa vida, de espiritualizar mais a nossa vida aqui na Terra, mesmo vivendo na matéria. Então, não adianta nós ficarmos só na teoria, com muita informação, se nós não colocamos isso no dia a dia da nossa vida, né? E é isso que eu queria trazer para vocês, né? Como é que seria possível isso, né? Como é que a gente vai materializar esse conhecimento? Claro, no local onde nós chegamos, nos nossos lares, nas nossas casas, né? Todas as casas aqui, eu digo lares, não aquelas constituídas de famílias, mas ter uma pessoa sozinha ali é um lar, pode ser um lar, né? Nós não devemos esquecer nunca que
esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material é constante. Nós trazemos para a nossa convivência, mesmo que nós não estejamos vendo, espíritos familiares, espíritos simpáticos, espíritos amigos. E trazemos também espíritos perturbados, quando a nossa proposta não é no bem, né? Mas claro, sempre com a proteção, sempre com a misericórdia divina, a nos amparar mesmo nos nossos erros, né? Então, eu coloquei aqui nos lares, mas entendamos também que esses lares podem ser qualquer agrupamento de pessoas, social, né? De qualquer natureza. Vamos transformar isso num lar, né? E aí, como realizar? Nós que procuramos estudar o Espiritismo, a gente observa que Kardec teve essa preocupação, não só de conhecer, mas também de como realizar, como fazer as coisas. E várias questões, não só do Livro dos Espíritos, mas de todos os outros livros e obras, tem sempre esse cunho de como isso aqui pode ser na prática, né? Nós vamos ver uma questão muito conhecida no meio espírita de Santo Agostinho, né? Falando do que é necessário para cada um de nós individualmente, né? Qual que é o meio prático para a gente se melhorar nessa vida. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E eu trouxe para nós aqui 3 ferramentas, vamos assim dizer. Claro, a primeira é o Evangelho no Lar, que o Espiritismo recomenda, do jeito que se recomenda que se faça nas casas, né? Nas casas, nos lares, não no centro espírita, né? O centro espírita ele tem várias atividades, até Evangelho também tem, mas o Evangelho é um lar específico para as famílias, principalmente para já começar desde a tenra-idade, envolver os jovens, envolver as crianças, né? A gente vê que na época de Kardec, jovens participavam dessas reuniões, já tinham mediunidade, né? O Espiritismo só veio confirmar e dar mais clareza para uma faculdade que era natural, principalmente nos jovens, né? Então, o que a gente vai ver primeiro é rapidamente a prática do Evangelho no lar, como recomenda o Espiritismo. Eu trago para vocês aqui um material hoje que está disponível na internet, na Netflix, que é essa série Os Escolhidos, The Chosen. Não é à toa que desde 2017 está fazendo um sucesso tremendo. Eu fui conhecer ela esse ano, né? Minha mãe também adora assistir, né? Então, ela tem um caráter mais ecumênico, mais geral, né? Então, a gente não vai querer que seja espírita, católica, evangélica, protestante, não. Ela tem um caráter mais geral, mas muito bem realizado. Os diálogos são fantásticos. A gente vai ver alguma coisa disso também. E, por fim, eu queria falar um pouquinho para vocês do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição que nasceu numa casa espírita em São Paulo há mais de 60 anos, num grupo de jovens, que eles queriam trabalhar com pessoas que estavam em sofrimento, necessitando de apoio emocional. Olha que interessante. E eles se basearam em algumas outras entidades internacionais que já existiam. Os Samaritanos, por exemplo, na Inglaterra, de Londres, foi uma instituição que deu muito subsídio para que esses jovens pudessem estabelecer isso em São Paulo e depois sair da casa espírita e ir para outros grupamentos, né, não espíritas, de outras religiões. Muito interessante a história do CVV. Mas vamos começar pelo Evangelho no Lar Espírita, né? Quem é espírita já conhece essa prática. Um dia e 1 hora na semana, escolhe lá o dia que a família pode fazer, né? Coloca-se uma jarra de água ou copos individuais, tanto faz, né? A prece é importantíssima, né, no Evangelho no Lar. É o momento que nós damos a permissão, né, para que os espíritos que coordenam esse trabalho, seja na nossa casa ou em outras casas, eles venham. E dizem os espíritos, né, que não há paredes para isso. Imagina a nossa casa, no Evangelho no Lar, nós ali 5, 6 pessoas, mas uma pleiade da nossa família espiritual participando. Joana de Ângeles diz que o Evangelho feito num lar, numa casa, num apartamento, numa casa, ele ilumina o prédio, se é um prédio, ele ilumina a rua, se é uma casa, né? Olha a força que tem esse trabalho, pessoal. E muitas vezes nós não lançamos mão dessa ferramenta, né? E aí recomenda-se usar o livro do ensino moral, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura rápida, né? Porque o tempo dessa atividade, principalmente por causa dos jovens e das crianças, é em torno de 20 a 30 minutos, né?
Depois da leitura, se achar necessário, faça comentários, né? Deixa aberto, e a prece de encerramento. Simples, 20 a 30 minutos, uma vez por semana. Eu conheço famílias que fazem todos os dias, né? Melhor, né? Imagina o que está produzindo essa família em termos de benefício espiritual, em benefício de fluidos positivos, assim, benfazejos, né? Então, esse é o Evangelho do Lar que se recomenda que se faça, né, dos espíritas, né? Eu falei para vocês dessa série, né, que está fantástica. Eu tenho conversado com muita gente que tem assistido isso, seja pela internet, seja no Netflix, né? E tem gostado, e tem aprendido, e tem principalmente, pessoal, se modificado. Olha só, uma série de televisão, né, falando da vida de Jesus, como existem várias, né, que traz para as pessoas alegria, esclarecimento, que muitas vezes ela não consegue num livro, não consegue em outro lugar, né? E a gente tem que divulgar. E aí eu comecei a pesquisar, e olha que interessante, encontrei no site da Arquidiocese de Curitiba uma fala do padre Tiago Polonha, muito bonita, muito bacana. Eu trouxe aqui para vocês, né? Falando a respeito dessa série, né? E ele, em março agora, ele comentando, né, do sucesso dessa série, né? Porque a quarta temporada estava sendo lançada no cinema nessa época, né? No mesmo período que o cinema comemorava o Oscar, né? E vocês sabem que é o festival maior onde são premiados os filmes, os atores e tal. E o assunto dominante era essa série. Olha só que interessante, né? E isso ficava na roda de conversa das pessoas, olha só. A gente sabe que muitas vezes falar de religião, tem pessoas que se incomodam. Nós não, espíritas não. O espírito adora falar de religião, não no sentido de discutir, né? Até Kardec tem uma frase muito bacana que diz, discutiremos, não disputaremos. Então essa era a filosofia do mestre Kardec, era a filosofia de Jesus. Não há disputa nisso, porque todos somos irmãos, todos estamos na caminhada. Então vamos discutir sim de maneira saudável. Ah, mas eu sou nervoso, eu começo a discutir, eu fico nervoso, minha pressão sobe. Calma, vamos educar, é coisa do corpo, né? Então com o tempo a gente vai aprendendo a conversar, né? E esse padre Tiago, destaca, né, o Evangelho visto a partir da tela do cinema. Olha só, eu sou fã, aprendi a ser fã do filme Os 10 Mandamentos, lá com o Charlton Heston, né, Jane? Acho que é do nosso tempo, né? Tem vários 10 mandamentos, mas eu vejo tanta mediunidade naquele filme, tanta predição, tanta coisa assim, que hoje o Espiritismo explica, né? Que imagina, é um filme antigo. Eu, quando eu estou com a minha fé meio abalada, eu vou assistir os 10 mandamentos, 3 horas de filme. Eu vou, sai feliz da vida, né? Muito, muito lindo, muito bonito os 10 mandamentos, né? E olha que ele fala, esse padre, Os Escolhidos é uma série religiosa que foge, olha ele como religioso falando, foge a todos os padrões vistos até hoje sobre a vida de Jesus. É uma pessoa que vive a estudar Jesus, né? Ele dando o comentário dele, né? Relatos vindo dos próprios discípulos. E isso chama atenção no filme, que ali Jesus fala muito de discípulos, né? Os diretores montaram em cima dessa palavra, né? E são eles que mostram no dia a dia da vivência com Cristo, né, os seus pecados, as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas dúvidas, né? E mostrando que são pessoas também que tinham qualidades e defeitos, mas pessoas como nós, né? Eu acho interessante o destaque que ele dá para Pedro, né? Até onde eu assisti, até a quarta temporada, chamada de Simão, né? Nós vamos ver uma passagem quando Jesus fala de Pedro, né? Quando ele dá essa transformação. Ele mexia com dinheiro, com corridas, com lutas, né? Eu quero acreditar que o filme está reproduzindo o que eles estudaram, o que eles conseguiram, né? Vai falar também de um Mateus, que a gente sabia que era um coletor de impostos, era judeu também, e os judeus não o aceitavam, porque ele estava a serviço de Roma, e o filme retrata bem isso, a conversão dele também, né? E mostra o que, eu acredito que isso deve estar chamando a atenção, pessoal, um Jesus natural, que brinca, que dança, que entra na água com os discípulos,
que faz as curas, que faz os milagres, mas que não deixa de viver naturalmente. Sabe do dom que tem, sabe da missão que ele tem. Os diálogos com João Batista são fantásticos, né? São muito bonitos, por isso que fica a nossa recomendação. Eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, duas passagens, uma que está no 3º episódio da primeira temporada, quando esse episódio é dedicado totalmente às crianças, né? E eu vi que a Ana colocou ali a evangelização que nós fornecemos aqui na casa. Não é diferente, né? É conversa no nível de entendimento deles. E esse 3º episódio, gente, é riquíssimo. Eu trouxe para vocês aqui só um momento quando a Abigail, que é aquela menininha que ela faz o primeiro contato com Jesus, depois ela traz os amiguinhos, ela traz o amigo Josué, depois ela traz a turminha dela, e eles convivem com Jesus ali uns dias, enquanto ele estava ali, né, de passagem. E ela, durante a conversa, ela levanta a mão e fala: eu não entendi, por que você está aqui com um jeitinho de criança, né? Pergunta de uma criança. E Jesus, no filme, dá uma resposta interessante. E ele para, olha para todos os meninos e as meninas que estavam ali e diz assim: eu vou contar uma coisa, porque apesar de vocês serem crianças e os mais velhos em suas vidas terem vivido mais, muitas vezes os adultos precisam ter a fé das crianças. Olha ele conversando com as crianças ali. E se vocês abraçarem essa fé com muita força, muito em breve entenderão tudo o que eu estou dizendo. Mas você faz uma pergunta importante, Abigail, ele se dirige a ela, né? Por que razão eu estou aqui? E a resposta vai para todos, né? Nesse momento Jesus muda, né? É como se ele estivesse incorporando um espírito maior, né? No Espiritismo a gente tem essa fala, pergunta, né, se Jesus era médium. Depois de estudar todo o que ele fez, né, estudar a escala espírita, muito importante para a gente entender a que ordem Jesus pertencia. E ali Kardec coloca como espírito puro, né? Nenhuma influência da matéria, né? Contato direto com Deus, né? E Kardec vai colocar, se não me engano, na Gênese, claro, se Jesus fosse médium, teria que ser médium de Deus, né? Dado o alto grau de evolução dele. Mas estava em missão aqui na Terra, né? E ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Cada frase dessa nós podemos pegar na doutrina espírita o entendimento que a gente tem de acordo com o conhecimento espírita, respeitando os entendimentos que tem de outras doutrinas, filosofias, sem problema, né? Importante que cada um seja feliz no seu momento, né? Aonde que a gente encaixa essa parte, esse diálogo de Jesus com as crianças, que é o diálogo que ocorre na evangelização aqui às quartas-feiras e aos sábados? Aonde vocês acham? No ensino moral. No ensino moral, que o Espiritismo vem dizer que nós, sim, adultos, somos responsáveis por essa fase de infância, não só pelos nossos filhos, mas todos aqueles jovens, adolescentes que cruzam o nosso caminho. Por quê? Porque é uma fase onde ele está maleável, né? E ele vem aqui para a Terra para isso, para o aprendizado, para a transformação. Vai chegar um momento que é ele por ele mesmo. Mas enquanto puder trabalhá-lo, né, em casa, onde for no centro espírita, na igreja, no templo, na escola, ótimo. Moral, arte moral, né? O outro que eu trago, outra passagem para vocês é essa, né? Jesus está conversando com os discípulos e ele fala, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vocês lembram dessa fala do Cristo, né? Ele está falando especificamente com Simão, né? Em que contexto, né? Eu só vou adiantar para vocês na série, que eu já assisti várias vezes, né? Foi logo após a morte de João Batista, né? Todos estavam tristes, inclusive o próprio Cristo, né? E eles, ali, Jesus conversando com André, dormindo no mesmo aposento, fala:
André, como é que a gente pode homenagear João Batista? Né? João Batista já não estava encarnado naquela época, tinha sido decapitado, né? Aí, André, não sei, mas o que o senhor acha, né? Pronto, vamos fazer o que ele fazia, pregar nos caminhos. Essa era a vida de João Batista, né? Ele preparando a vinda do Messias, né? E aí saem todos os discípulos, né? E vão até um local que está tendo, né, aquelas cerimônias de sacrifício, né, de tudo quanto é tipo, né? E é nesse momento que ele fala. E sobre esta pedra, conversando com os apóstolos, e as portas do inferno não poderão vencer. Que fala esquisita, né? E aí a gente pergunta, depois de ver a narração de Mateus, do evangelista, né? Então, ele narra que estava nas cercanias perto de Cesareia de Filipe, né? Então, Jesus pergunta para eles, que dizem que, em relação ao Filho do Homem, uns dizem que era Isaías, João Batista, Elias, Jeremias, tal, até que Simão fala, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. E aí depois ele vem a fala de Pedro. E eu pergunto, que pedra é essa, gente? Que pedra é essa? Será que é alguma coisa material? Será que é alguma coisa física? Teria que ser uma pedra que durasse, uma pedra que transcendesse, né? que estaria relacionado com a mensagem maior dele, que ele sempre diz, né, que meu reino não é deste mundo, né? que nós temos que desenvolver a fé, né? É isso que nós vamos ver nesse filme, e a gente vê isso no Evangelho, dos evangelistas, sejam eles canônicos ou não, é o desenvolvimento da fé. Então, que pedra é essa? Onde que está essa pedra na doutrina espírita? A Jana eu sei que sabe. Está na mediunidade, claro, de todos nós. Teria que ser uma coisa universal, né, Jane? Teria que ser uma coisa para todos, independente de crença. Então, quando o Espiritismo estuda a doutrina dos anjos guardiões, né, que Santo Agostinho apresenta, dizendo que cada um de nós temos um espírito da segunda ordem, Jesus é da primeira, nós somos da terceira. Então nós temos ao nosso lado, por ordem de Deus, um espírito da segunda ordem, para nos auxiliar. Não fazer o trabalho pela gente, mas para nos ajudar. Porque Deus sabe, né, que não é fácil, a coisa aqui é difícil. Para nós, ainda espíritos imperfeitos, inferiores, que temos mais vícios do que qualidades, né? Mais imperfeição do que virtude, então precisamos de ajuda, assim, por isso que a gente vem nas famílias. Por isso que a lei do trabalho é a segunda lei, depois da lei de adoração. O trabalho aproxima as pessoas de todas as formas. Vai, mediunidade. Vamos estudar mediunidade, vamos conhecer mediunidade sem medo. Às vezes que as pessoas têm medo, eu vou fazer um evangelho em casa lá, mas minha filha ela vê espírita, ótimo, que beleza. Não tem problema nisso, tem permissão, né? Que aprenda a usar. Eu lembro do Zé Antônio, não sei se vocês lembram, o Dr. Zé Antônio, querido amigo, né? Quando a pessoa chegava para conversar com ele, que estava assim, né, incomodada com a mediunidade dela, que estava ouvindo vozes, que estava vendo entes queridos que faleceram, o Zé, muito tranquilo, falou, escuta, não tem problema, o que você quer fazer com a tua mediunidade? Trabalha. Eu lembro que o seu Hugo também é a mesma recomendação, né? Então, para isso que a gente está. Então, essa é uma ferramenta que eu recomendo para vocês. Minha mãe adora assistir esse seriado, todo dia ela assiste, né? E cada dia que passa, ela vem conversar comigo, o que é isso? Por que isso? E a gente está fazendo nesse momento um evangelho, né? Então, ela está aprendendo, eu estou aprendendo, quem está convivendo com a gente em casa está aprendendo, as cuidadoras dela estão aprendendo, tem umas que estão assustadas, que está ouvindo barulho, que nunca ouviu, está vendo vulto que nunca viu, sem problema. Começa a acontecer essas coisas, não é por mal, não é por mal. E uma terceira coisa que eu queria apresentar para vocês, para colocar em prática essa mensagem do Evangelho, né, é esse centro de valorização da vida que eu conheci há 4 anos, né, que ainda é uma entidade bastante desconhecida no nosso meio, que pena,
porque ela trata pessoas que estão necessitando de apoio emocional e não tem com quem conversar. Não tem família, não tem amigos, nada, é sozinha, né? E aí liga para o CVV 188, né? E ela é recepcionada em todo o Brasil, né? São mais de 3.500 voluntários hoje, que voluntariamente se dispõem a atender essas pessoas, né? É um trabalho muito bonito, né? Um dos serviços do CVV, fora o atendimento telefônico, é esse caminho de renovação contínua, que faz parte do CVV Comunidade, ou seja, são as ações presentes nas comunidades, nos bairros, né? E ele foi criado para dar suporte para os voluntários fazer o trabalho no 188. Ele foi idealizado, ele foi pensado para trabalhar através do autoconhecimento, né? O fortalecimento do voluntário, que também é uma pessoa, que também tem defeitos, qualidades, né? Que também sofre quando uma criança liga chorando, dizendo, né, que foi molestada, está sendo abusada, e não quer falar para ninguém, não quer falar para a mãe, senão o padrasto. E aí vai. É difícil isso, é difícil, mas você tem que ficar com essa criança o tempo todo, conversando com ela, o tempo que ela quiser, né? E aí vai, meia hora, 1 hora, 2 horas, né? Se ela ligou que ela está precisando. É um trabalho muito bonito. E esse caminho de renovação contínua são encontros semanais de 40 minutos, né? Feito em vários grupos no Brasil todo, né? Antes de falar do CRC, o CVV foi criado em 1962, em São Paulo, numa casa espírita, né? E é totalmente serviço voluntário, gratuito, né? 24 horas, então, hoje praticamente em todo o Brasil, alguns estados não têm, né? E é uma atividade filantrópica reconhecida de utilidade pública federal. Hoje o Ministério da Saúde cede uma linha gratuitamente, antigamente era pago, não sei se algum de vocês lembra, antigamente era 141, eu não peguei essa época, e era pago, e as pessoas tinham que pagar essa ligação. Hoje não, a pessoa liga gratuitamente, né? Eu digo que hoje nós temos, em Londrina tem um posto físico, né? Mas pós-pandemia, depois do Covid, como os trabalhos foram suspensos, né, as reuniões de qualquer natureza, os voluntários passaram a atender em casa. Então hoje nós temos mais de 3.000 postos remotos. Então, eu no meu horário de atendimento, eu estou em casa. Eu faço atendimento ali, claro, lugar reservado, fechado, com fone, né? E faço ali umas 2, 3, 4 horas de atendimento, como qualquer voluntário, né? E o CRC, ele foi criado para isso, pessoal, para fortalecer as pessoas que têm necessidade de se autoconhecer, seja no trabalho voluntário que você vê, ou seja na vida. Eu participo de um grupo, né, que tem pessoas que não são do CVV, não fizeram o programa de seleção de voluntários, não quiseram trabalhar como voluntário, mas participam desse grupo, que faz bem de anos já, né? Aqui é uma reunião virtual, né, com pessoas de Curitiba, né? Então, essa é a sistemática. E trabalhando, não sei se dá para ler, um dos módulos, autoconhecimento. E quando a gente vai, né, consultar o nosso aplicativo gratuito também, a Kardec Pad, que tem todo o material de Kardec ali disponível para a gente baixar no celular, baixar no computador, né? Vai lá consultar sobre autoconhecimento, nós caímos nessa questão. Muito conhecida, né? Questão 919. Que no capítulo 12 da perfeição moral, é o último capítulo da terceira parte, que trata das leis morais, né? Então, Kardec perguntando para os espíritos superiores, e claro, para Santo Agostinho, né? Qual o meio prático? Olha, pessoal, o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Gente, qualquer pessoa. Esse aqui é uma recomendação para qualquer pessoa. Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Então é isso que a gente trabalha nesse CRC, né? E é onde vai entrar isso aí, na obra básica nossa, na obra fundamental, o Livro dos Espíritos, né? Então a prática do Evangelho como boa nova, ela nos satisfaz, ótimo. Estamos felizes com ela? Beleza, é isso aí. Entendemos a proposta de Kardec, entendemos qual é o objetivo, né? Ótimo. Vamos pôr em prática.
Então, não é tentar convencer ninguém. Ninguém convence ninguém, né? Se a gente já se autoconvencer, beleza, está feito o trabalho. Agora, nosso exemplo é que vai fazer com que as pessoas olhem um pouquinho mais para nós, venham conversar com a gente, né? O que está fazendo bem para você? Você era de um jeito, agora você é outro. Você era nervoso, agora está calmo. Você era intolerante e agora está aceitando mais as coisas. Eu tive a oportunidade de morar na Espanha durante o trabalho da minha empresa por 4 anos, né? E a gente, por incrível que pareça, o pessoal era uma casa espírita, a maioria eram brasileiros, tinha alguns espanhóis, claro, né? E os brasileiros levaram daqui essa prática de assistência, né? Lá não necessita tanto. Mas foi numa época que a imigração era muito forte, principalmente das pessoas que vinham da União Soviética, daquele lado. Aí chegavam ali na Espanha sem falar nada, né? Imagina. Né? E a gente servia todo domingo comida na frente do Palácio Real, não esqueço isso. Ali estava o Palácio Real e a gente servindo. E lá não era que nem aqui, né? Tinha que servir em marmitex, fechadinho, porque a vigilância passava e tal. E eu lembro, pessoal, que numa dessas vezes, era uma praça, né? Tinha um jornalista ali do principal jornal da Espanha, que é o El País, né? E ele estava ali lendo o jornal dele, e o nosso pessoal chegou, pensou que ele fosse, né, comer, entregou a marmita para ele. Tinha grão de bico, né? Em espanhol, garbanço, né? E ele, como jornalista, ele até depois fez uma publicação do próprio El País, né? Ele comeu, né? Ali, gostoso e tal. E conversou com o pessoal que estava ali na hora. Belezinha, terminou o serviço, ele foi para casa. Aí diz que ele chega em casa, a mulher, né? Recebe ele na porta. E ele pergunta: o que vai ter para almoçar? Ela fala: grão de bico, garbanço. Ele fala: que bom, tal. E vai para o quarto dele, né? A mulher diz que fica sem entender porque ele não mostrava, ele reclamava quando era grão de bico, né? Ela fica assim: o que será que aconteceu com esse homem na praça lá? Ele chegou, não brigou, não discutiu. E essa história foi publicada no El País. Ele conta, né, os bons samaritanos que estavam lá distribuindo comida. Olha que beleza, você vê? Então, quando a nossa proposta é pôr em prática aquilo que a gente aprende, né, a gente não sabe onde vai acertar, mas com certeza vai chegar para aquela pessoa que tem necessidade, ou da informação, ou de ver aquilo, ou de sentir aquilo. E isso é muito gratificante para todos nós. Bom, pessoal, era essa mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês, desejando a todos que os anjos nossos possam nos envolver cada vez mais no entendimento da fé cristã. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Miguel. Obrigada por ter trazido essa simpatia, que é a sua mãe, as suas acompanhantes. A gente fica muito feliz de tê-la aqui. E obrigada por ter aceito o convite de compartilhar o teu estudo, que sempre nos traz, nos relembra lições, principalmente que nunca estamos sós, que Deus, Jesus, nunca... Ele disse, né, que não nos deixaria sós. Então sabemos que muitos vêm em seu nome para nos relembrar das lições, principalmente que somos seres divinos, né, caminhando para a perfeição. Então vamos continuar com o trabalho, para o trabalho agora do passe. Os trabalhadores que se sintam bem para essa tarefa, que se dirijam à Câmara de Passes. Nós que permaneçamos aqui, fiquemos na reflexão do tema da noite, em oração, os nossos propósitos no coração também, as nossas intenções.
Vamos então silenciar nossos corações, fechar nossos olhos e entrar em comunhão com o Altíssimo e rogai: ó Deus, bondoso e poderoso, sejais o guia dos nossos atos, sejais o guia do nosso coração e de nossa alma, que possamos, Senhor, como Tu ensinaste, ajudar aquele que precisa, acalentando com amor e esperança aqueles que já não a têm, mostrando o caminho da vida eterna como Tu nos ensinaste. Confiamos em Ti, meu Senhor, para estar cuidando e guiando os nossos passos, para estar cuidando e guiando a nossa família e todos aqueles que aqui na terra precisam da Sua paz. Senhor, rogamos-Te a bênção a todos aqueles que estão doentes, a todos aqueles que estão sem o Teu conhecimento, sem o rumo. Ó Deus, proteja aqueles que mais necessitam de Ti e que possamos ser realmente humildes e servos dos Teus ensinamentos e da Tua paz. Por isso, vou fazer a oração que Teu Filho nos ensinou. Ó Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa, meu Senhor, as nossas ofensas, ajude-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, mas não deixais eu cair nos mesmos vícios e tentação do meu espírito, e livra-me de todo o mal que carrego em meu coração, pois o Teu reino é a Tua glória, e a Ti te dedico com todo o meu amor. Que todos tenham a paz de Jesus, seguindo para suas casas em bênção e em paz. Que assim seja.